Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o curso de Engenharia Civil, né? O curso que faz as coisas saírem do chão, né? Aparecerem, saírem do papel. E vocês já sabem, né? Meu nome é Marco Aurélio, eu sou professor do Departamento de Física aqui da Unesp de Guaratinguetá. Estou apresentando essa temporada do Na FEG Pod para que a gente possa apresentar para vocês um pouquinho da FEG, um pouquinho dos cursos da FEG. E no nosso bate-papo de hoje, eu estou aqui com os nossos convidados. Estou aqui com o professor Dr. Paulo Valadares, que é professor lá do Departamento de Engenharia Civil, do curso, né, de Engenharia Civil da FEG. Estou com a professora doutora Márcia Freitas, que é chefe, que é coordenadora do curso, né, do Departamento de Engenharia Civil da FEG, né? E estou aqui com a engenheira Marielle, né, que é a nossa ex-aluna aqui da FEG, para falar um pouquinho da experiência que ela teve como ex-aluna da FEG. Tá certo? Então eu já quero começar lançando um desafio para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa, ao nosso encontro aqui. Eu queria conversar com vocês o que é ser engenheiro civil, professor. O que o senhor pode nos contar sobre o que é ser engenheiro civil hoje em dia? Bom, quero agradecer muitíssimo a todos por essa participação. Eu vou falar um pouquinho do olhar de um geólogo para um engenheiro civil, né? Então, eu entendo que quando o senhor falou que essas coisas saem do chão, não, elas ficam no chão e precisam conhecer nesse chão como é que essas coisas funcionam. Então, um dos aspectos da formação do engenheiro civil é ele conhecer muito bem o solo, o contexto, o chão que ele está pisando, o chão que ele vai construir, a estrada, o edifício, a casa popular, o que seja, entendeu? O aterro, que é onde a nossa egressa Marielle está trabalhando, os aterros sanitários. Então, esse é um dos aspectos da engenharia civil. Mas eu vou passar essa bola para a professora Márcia, porque ela é engenheira civil. Perfeito. E a Marielle. Perfeito. Posso fazer isso? Opa, vamos lá. E aí, professora? Doutora Márcia, né? O que a gente poderia explicar aí para aqueles alunos que estão terminando o ensino médio ou que já terminaram o ensino médio, estão pensando em fazer um curso superior e engenharia civil? O que ele vai fazer quando se tornar engenheiro civil? Bom, agradeço também essa possibilidade da gente explicar um pouco sobre o nosso curso, a gente divulgar. Dizer o seguinte, eu sou engenheiro civil há mais de 30 anos, não sei exatamente mais, que eu já perdi as contas, mas, primeiramente, a meu ver, é a gente entender a responsabilidade que se tem com a sociedade, né? Porque engenharia civil, quando a gente fala de engenharia, na verdade é uma das que a gente primeiro pensa nela. E sempre com aquela visão de que construir, todo mundo depende de um habitat, de um local para morar, e muitas das grandes obras do mundo advém da engenharia civil, né? Do que a gente tem esse conhecimento evoluído até hoje, mas muito com a engenharia civil. Então, a gente trafega aí, a interdisciplinaridade da engenharia civil é muito grande. Então, a gente trabalha com a maioria dos cursos que a gente conhece, né? Porque justamente é para atender a sociedade. Então, o aluno, quando ele entra na faculdade, ele vai sendo formado não só na parte técnica, mas também pessoal, nesse sentido, da responsabilidade que ele tem depois como engenheiro de fazer a parte dele pensando em atender a sociedade que ele vai contribuir depois. Perfeito. E Marielle, conta pra gente, na sua visão, na sua perspectiva, o que é ser engenheiro civil? Nossa, difícil, hein? Bom, acho que primeiro de tudo é importante a gente lembrar que a engenharia civil, ela não está atrelada só à construção civil, né? Geralmente, quando você fala, o que você faz? Você é engenheiro civil, mas o que você faz? A pessoa já pensa, ela constrói casa, prédio, ponte, etc. E a engenharia civil, ela vai muito além disso, né? A gente tem várias áreas. A minha, por exemplo, é a geotecnia. O professor Paulo já falou um pouquinho da geologia, que também está muito atrelada à geotecnia, né? Eu tenho uma afinidade maior com os solos. E então, a gente tem muita coisa a oferecer. A gente trabalha em grandes áreas da sociedade, assim. E eu acho que ser engenheiro civil, né, ter um compromisso com a sociedade é muito importante. A professora Márcia falou sobre a responsabilidade. E aí tem também o nosso compromisso, né, em entregar obras
seja de infraestrutura, seja de construção civil, seja de obras geotécnicas, né, com grande responsabilidade e segurança também. Acho que é um pouquinho aí da engenharia civil em geral. Perfeito. Bom, o professor Paulo já falou, né, que tem essa experiência como geólogo. A professora Márcia, 30 anos de engenharia civil. A Marielle está começando agora com a engenharia, mas Sim. já estamos sabendo que ela vai estar trabalhando com aterros. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, assim, como é que é a trajetória de formação de cada um. Professor Paulo, como é que chegou na FEG, como é que... Enfim, falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Tá bom. Enquanto geólogo, eu trabalhei em várias minerações ao longo da minha existência enquanto profissional geólogo, né? Fiz o meu mestrado e o meu doutorado, e nesse mestrado e doutorado eu andei por bastantes lugares no Brasil e também no exterior. A partir do momento em que eu desenvolvi os trabalhos, senti a necessidade, depois de terminar o mestrado e o doutorado, de voltar à universidade para que pudesse aprimorar esses conhecimentos. Porque o que acontece? Quando você trabalha bastante e não tem, vamos dizer, esse feedback ou essa oxigenação que a universidade é possível de trazer, você precisa voltar e dar uma oxigenada na sua carreira, dar oxigenada nos seus conceitos, em toda esta possibilidade que a sua profissão pode dar em outro lugar. Então, a minha profissão é ser geólogo. Eu posso ajudar no departamento de engenharia civil? Precisei pensar bastante, reformular toda a minha forma de abordagem em relação ao que eu vou passar para o engenheiro civil. Com isso, eu precisei me reciclar, precisei buscar junto à universidade formas novas de, vamos dizer assim, contribuir para tudo isso que a professora Márcia e a Marielle colocaram. Perfeito. E a senhora, professora Márcia, o que a senhora pode falar um pouquinho sobre a sua carreira? Bom, posso dizer o seguinte. Primeiro, para talvez inspirar alunos, aos meus 15 anos, eu tive experiência relacionada à engenharia. Então, aprender a projetar na minha cidade, eu trabalhei com um arquiteto. Isso já me direcionou. Então, aos 15 anos, eu já sabia qual é o meu interesse. Aí, passei por Ilha Solteira, Unesp, né? Então, eu sou unespiana, não cheguei aqui à toa, já vinha da Unesp. Fiz um mestrado na Unicamp, porque daí eu já entendi também os meus interesses. Na verdade, eu achava que eu queria muito fazer estruturas, que é uma parte muito importante da engenharia civil, que é justamente o que permite que a gente faça as mais diversas formas, mas que isso fique estável, né? E que a gente possa habitar sem ter problema de ruína. Além do solo, que tem que ser tratado pelos geólogos, tá? Ou pelos geotécnicos. E depois eu fiz, então, na área de edificações, na Unicamp. Comecei com estruturas e fui para edificações. Entendi que era o meu gosto, a parte de construção, né? Sempre, uma coisa que sempre tive comigo era a questão da tecnologia. Então, isso sempre é atrelada ao meu interesse. Então, desde a graduação, que eu já fazia programação relacionada à engenharia. A parte de canteiro de obras, né? Aí fiz na USP um doutorado e chegou no momento onde eu precisava me direcionar. Nesse momento, eu como mulher fui mãe e fui fazer um pós-doc na Unicamp, novamente relacionado à construção civil. E depois disso vim para cá. Então já estou aqui, já são 11 anos, eu e o professor Paulo chegamos aqui muito próximos, os dois. A gente tem uma parceria nesse sentido. E estou aqui até hoje, continuo trabalhando na construção civil, continuo buscando essa questão da tecnologia, porque eu entendo que é isso que move, inclusive, a engenharia civil. E pretendo ficar aí até que me permitirem, né? Que é a área que eu realmente gosto. Perfeito. E você, Marielle, né? Está começando agora, terminou a FEG, começou a trabalhar. Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu terminei a FEG recentemente, inclusive, foi agora em janeiro. Mas já estou no mercado de trabalho tem alguns anos. Esse seria o meu 4º ano aí no mercado de trabalho já. Atualmente eu trabalho com aterro sanitário pela empresa Alta Geotecnia. E, bom, como eu já disse, né? Eu trabalho com a parte de geotecnia, adorei essa parte durante a graduação. E foi até uma coisa que eu ficava, pelo menos ali eu peguei um período da graduação muito
complicado, que foi a pandemia. E eu comecei a me questionar se... Eu falei assim, poxa, eu vou construir prédio, sabe? Eu vou... Não depreciando a construção civil, professora. Mas faltava uma empolgação, assim, e aí veio a geotecnia, eu falei assim, poxa, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a estagiar. Toda a minha carreira, né, de 4 anos aí, sempre foi com aterro sanitário. Todas as empresas que eu trabalhei foi nessa área. E eu tenho gostado bastante. Agora, eu comecei o mestrado e também é nessa área. Tanto que a minha linha de pesquisa aí vai ser sobre a parte de estabilidade de aterros. E também estou entrando um pouquinho na parte de estabilidade de taludes no geral, não só para aterro sanitário. E também na parte de fundações. Essa é uma área assim, que eu estou começando ainda, estou caminhando. Mas estou achando bem legal. E a Unesp, né, foi quem me proporcionou todo esse conhecimento em relação à engenharia civil. E hoje eu posso dizer que eu estou numa área que eu gosto e que eu quero continuar, sabe? Perfeito. Professor Paulo, como é que é o curso de graduação na FEG? O senhor podia contar para a gente? Claro que a gente vai ouvir a professora Márcia também, coordenadora do curso, mas queria ouvir do senhor, né? Como é que é o curso de graduação da FEG? O curso de graduação da FEG em Engenharia Civil, ele é voltado, tem pelo menos algumas ênfases, né? Nós temos a ênfase na geotecnia, que foi a que eu tive, inclusive. Essa ênfase, e tem na parte, agora com a professora Márcia e com a professora Estela, elas estão querendo dar uma ênfase nas questões de tecnologias ligadas à construção civil. E temos toda uma parte estruturante, né? Tudo aquilo que eu preciso colocar um prédio estável e com tantos andares. Então, para isso eu tenho as disciplinas estruturantes. Quais são as disciplinas estruturantes? Análise estrutural e resistência dos materiais, estruturas 1, 2 e 3, estruturas metálicas, estrutura de madeira. O que mais, Márcia? Aço. Metálicas, que são as metálicas. Então, é isso que permite ao engenheiro ter uma coluna dorsal ou uma linha de entendimento da realidade que ele vai encarar. É lógico que a Maria Ellen tem essa opção de encarar a questão da questão da geotecnia. Mas ela podia encarar, por exemplo, a questão de tecnologias na construção civil, ou mesmo, eu estou interessado em canteiro de obras, eu vou trabalhar em canteiro de obras. Então, todas essas disciplinas procuram, que eu falei de forma bem geral, tá? Todas essas disciplinas procuram trazer para o estudante a condição dele estar bem e pleno na atividade que ele identificar. Perfeito. O que a gente pode completar nisso, Márcia? Só fazendo esse... Sim, bate bola. Lembrando que o curso se inicia dando o embasamento da área de exatas que o aluno precisa ter. Então, cálculo, física. Sempre bom a gente lembrar, porque há uma afinidade, né? Você tem que ter essa afinidade, porque é isso, na verdade, que desenvolve depois seu raciocínio. Aí você vai aplicar aquele desenvolvimento que você teve no básico, nesse conteúdo básico do primeiro e segundo ano, que ele já tem alguma disciplina aí já voltada para a área profissionalizante, mas o foco é mais na parte básica. Então, ele vai ter esse complemento do que ele já viu no ensino, no ensino médio. Né? E esse é complementado, e depois ele começa, então, a permear pelas áreas da engenharia civil. E é nesse momento que, como diz o professor Paulo, ele se interessa mais ou menos por uma ou por outra. Então, no terceiro ano, a gente já indica que eles já comecem a ter essa percepção, né? A Marielle foi minha aluna, então ela é prova disso. E a gente já indica que eles já comecem a se interessar, porque eles, ao final, têm que fazer um trabalho de graduação, que meio que, né, onde ele faz esse complemento aí do que ele aprendeu. Ele aprende um pouco mais ali nesse momento. E aí ele já tem uma área específica de escolha. Então, essa é a parte bem... Eu acho que o curso é feito de uma forma que o aluno é conduzido a isso. Perfeito. E eu já dei aula, quando eu cheguei aqui, eu dava aula no terceiro, no quarto e no quinto ano. E eu acho, era bem visível a gente ver o crescimento do aluno, é impressionante ver o amadurecimento do terceiro ao quinto. Eu dizia que ao terceiro eu pegava pela mão, e no quinto a gente batia papo ali de colega.
quase engenheiro, porque eles já tinham esse contato externo como estagiários, né? Já estavam em contato no mercado de trabalho, e a gente já conseguia ter uma conversa bem diferente. Então, eu entendo que o curso faz exatamente isso, essa condução. Mas pensando que o nosso curso foi reestruturado, assim como todas as engenharias, em 2023. Então, a gente passou a ter uma nova grade atualizada segundo as nossas diretrizes, né, as DCNs, que embasaram, né? Agora, a gente pretende ainda atualizar mais, enquadrar o curso às necessidades. Então, a gente, formando um ciclo de 5 anos dos alunos, que é 2027, a gente ainda pensa em lapidar um pouco melhor. Isso que o professor Paulo está falando. A gente, recentemente, então, teve a adesão de a contratação de uma arquiteta, que complementa muito nessa área de construção civil, porque muitas das tecnologias começam em projeto, nessa questão, e depois, lógico, que toda engenharia civil. E a gente tem tentado muito isso, a fazer o curso ter muito fortalecer nessa área. Então, é um rumo que a gente está tentando trilhar, além de tudo que a gente já oferece em todas as áreas. A gente sabe que a FEG, né, uma escola de engenharia da Unesp, é muito forte, né? Tem uma tradição muito grande na formação de estudantes e tudo mais. E tempo atrás, até estava comentando outro dia, eu fui a um médico em São Paulo, ele falou assim, você faz sua profissão, né? Eu falei, eu sou professor. Do ensino médio? Eu falei, não, eu sou professor do ensino superior lá numa faculdade lá na Unesp. Ele falou assim, você é de Guaratinguetá, eu conheço uma faculdade forte lá de engenharia e tal. Então, existe um reconhecimento, né, da tradição da FEG de formar bons engenheiros, de formar bons profissionais. E muito disso vem da estrutura do próprio campus, em termos de laboratório. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos laboratórios, dessa estrutura que os alunos têm de não só ficar na parte teórica da engenharia, mas também ir para a parte prática da engenharia. Sim. Isso é uma parte deveras importante. Inclusive, eu andei comentando recentemente que em conversa com alunos ou que estão se formando, estão fora, o que eles têm comentado sobre justamente a qualidade dos nossos alunos. A qualidade quando ele encontra lá, por exemplo, ele está num cargo um pouco mais acima na hierarquia, né? Ele já é chefe, e os alunos que entram como estagiário. Ele falou, impressionante como os alunos são bem recebidos porque tem uma qualidade boa. E a gente entende isso, até nos preocupa quando a gente vê outras formas de ensino que não como a gente faz, eu digo, né, o formato presencial, que justamente os alunos têm acesso, além da teoria, à parte prática. Então, a gente tem hoje 9 laboratórios ativos e os alunos realmente praticam muito, fazem a parte prática, ou seja, a aplicação da teoria. Me lembro quando eu cheguei aqui, uma das questões que alguns alunos colocaram, mas o curso, a gente tem muita teoria. E eu dizia o seguinte, essa é justamente o que nos faz ser diferente. Quando a gente visitou uma obra aqui no bairro, tinha algum detalhe construtivo que a gente não entendia o porquê. Eu nunca tinha ensinado aquilo na aula. E aí alguém me perguntou por que esse detalhe. Aí eu falei, então, vamos perguntar diretamente para o empreiteiro. Perguntamos. Aí ele falou, olha, por que eu não sei, mas meu pai fazia assim, me ensinou assim, eu continuei assim. Eu falei, então, esse é justamente o que nos faz entender. A gente sabe a teoria, então a gente não entende porque não tem, na prática, não tem um sentido. Então, quando o aluno sai da teoria e faz a parte prática, por exemplo, eu dou aula de materiais de construção, a gente testa as propriedades no laboratório. O professor Paulo dá aula de geologia, eles têm todos os minerais e rochas no laboratório próprio. Então, é óbvio que isso faz você aliar uma coisa à outra. Então, esses 9 laboratórios que a gente tem, né, e a gente cada vez sempre, a gente está tentando melhorar, cada vez que a gente tem possibilidade para estar atento ao que tem fora, ao que a gente precisa realmente para atender os alunos, a gente entende que isso faz muita diferença. Tá? Então, isso talvez faz a gente ter a tradição que tem, né? Um curso de engenharia civil que é de 84, né? 1984 iniciou a primeira turma. E de lá para cá, a gente... E penso que a tendência é que sempre vai tentar melhorar. Perfeito. Professor Paulo, uma das características fundamentais, né, que garantem, que determinam que a Unesp tenha toda essa valorização como instituição formadora de engenheiros, é o corpo docente ser todos doutores, serem professores
pesquisadores, né? Serem professores que estão na ponta da linha da pesquisa, né? Muito do que a professora Márcia colocou aqui, que é eu faço porque sei, faço porque entendi, porque estou com os conhecimentos de ponta, né? Que a pesquisa nos dá. Quais são as oportunidades extra-classe que o aluno da FEG tem de pesquisar, de fazer iniciação científica? Conta um pouquinho para a gente. Eu gostaria de colocar isso e retomar um pouco na linha do que a professora Márcia falou. Ainda que ela pegue os alunos do 3º ao 5º, e como eu pego os alunos do 1º e do 2º, eu procuro incentivá-los desde o início, tá? De que, mesmo que eles não entendam, mas que eles procurem uma obra, procurem alguma atividade que esteja sendo feita ligadas à engenharia e que eles venham participar. Por quê? Porque assim ele começa a entender a dinâmica que ele vai ter mais à frente. Que é tudo isso a partir do 3º, 4º, 5º ano, como a professora Márcia falou. Porque às vezes ele fica falando, eu estou vendo tanta física, professor de física, vendo tanta física, tanto cálculo, não sei mais o que, eu não vejo nada ligado. Não, vai ver. Sim. Vai ver, não espera chegar ao 3º ano. Comece no 1º, no 2º ano a visitar essas obras. E o que acontece que é muito interessante? Todos hoje que estão interessados em fazer pesquisas junto aos professores do ciclo mais profissionalizante, como o meu ciclo é mais formador, eu me associo a trabalhos com a professora Márcia, trabalhos com professores da área de materiais da construção civil é a professora Márcia, mas professores de hidrologia. Então, o que nós temos são bolsas, tá? São as bolsas fornecidas pela FAPESP, que é o órgão de fomento, tá? Bolsas fomento estadual. Temos o CNPq, que são as bolsas de fomento a nível federal. Tem a iniciação científica também sem bolsa. Vamos dizer que você não conseguiu, tá? Mas você gostaria de continuar e tem condições de fazer isso sem a bolsa. Faça também essa pesquisa. Entenda sempre uma coisa que eu aprendi e eu acho muito interessante. Para que você jogue um futebol bonito, você precisa treinar. Treino é básico, é fundamental. E aonde você treina? Fazendo a pesquisa, estudando as disciplinas. Então, é chato? É. Mas você vai jogar um bolão, vai bater um bolão se você fizer bem as disciplinas, fizer bem a pesquisa, fizer bem o laboratório, participar dessas atividades, ser monitor. Tá? Tivemos vários alunos que foram nossos monitores e hoje estão na França. Tem o Brafitec, que leva os alunos para a França, tá? Para fazer esse intercâmbio. Então, a oportunidade existe. Eu preciso só estar presente e participar dessas atividades. E não achar que a universidade ela tem várias opções, mas eu preciso estar, como eu disse, presente nesse processo. E eu acho que essa transição, e o senhor que é professor de física sabe bem disso, né? Nessa transição do ensino médio para a universidade, há um choque cultural bastante grande. Tá? No ensino médio, as coisas me eram fornecidas. No ensino superior, eu preciso fazer com que essas coisas que são fornecidas, elas venham até mim através do esforço, da dedicação, de procurar, de saber quais são os professores que podem me ajudar nesta ou naquela atividade. Então eu diria que a universidade e os professores estão prontos a acolher esse aluno, mas ele precisa ir em busca desse objetivo. Ah, mas eu não sei, no 1º ano eu não sei o que fazer. Não tem problema. Como eu disse, vai visitar uma obra, conversa com o professor, dialoga com colegas que estão no 4º e no 5º ano, interaja para que você possa construir esse formato adequado para você, que a universidade ajuda, mas você é que tem que definir. Perfeito. A FEG oferece bastante dessas oportunidades, né, professora? Sim. Não só a iniciação científica da FAPESP, do CNPq, né? Mas também tem os projetos, né? Tem o Baja, tem né, que os alunos da engenharia também participam, que também é muito importante para essa coisa do desenvolvimento das soft skills, né? Essa capacidade de trabalhar em grupo, de se envolver. Fala um pouquinho para a gente, professora, dessas atividades que os alunos têm.
Então, isso tudo faz parte do, como eu disse, a gente entende que a formação não é só técnica, né? Formação pessoal, é formação como um todo. A partir de 2023, a gente tem, inclusive, obrigatoriamente que cumprir, os alunos têm que cumprir 10% do conteúdo do curso, que no nosso caso é 4.005 horas, eles têm que cumprir em extensão. Que, para mim, assim, apesar de ser, é uma dificuldade, né? Porque a gente se acostumou a ficar intramuros fazendo o nosso trabalho. Mas é uma forma da gente devolver as coisas para a sociedade. E os alunos participam desses outros projetos exatamente como forma de desenvolvimento, de novos desenvolvimento de outras coisas, por exemplo, a questão do BAJ, a questão das empresas juniores, que são super interessantes. E para eles, a todos eles agregam bastante, eles participam de projetos mais variados possíveis. Então, tudo isso faz parte desse conhecimento. Eu entendo a extensão, inclusive esses projetos, hoje têm sido feitos também em forma de extensão, que é para colaborar com os alunos, para que eles cumpram esses 10% aí da carga horária. A gente ainda, como isso começou em 2023, isso ainda a gente vai fechar o primeiro ciclo para entender como... Mas os alunos têm a possibilidade de participar desses projetos de extensão e cumprir esses 10% de horas. Então, assim, a possibilidade que ele tem, inclusive de fazer intercâmbio, como diz o professor Paulo, e obter duplo diploma, que para mim é uma coisa muito interessante. Penso até que eu gostaria de ter tido essa oportunidade. Não tive a época, mas aqui em Guaratinguetá, na FEG, é uma coisa muito comum. Né? Inclusive, a gente teve uma época com muitos alunos fora. E o mais interessante é que os alunos da Civil, e eu já sou a segunda vez que eu estou sendo coordenadora, eles são convidados a voltar. Então, de muitos deles, inclusive que eu tutorei ou não, né, que eu fui tutora, que vêm, eles vão, ficam fora fazendo, né, complementando um curso lá, eles voltam, finalizam aqui e são convidados a voltar. Então, eu acredito que isso também seja um carimbo aí da qualidade, exatamente. Né? Já que são chamados para um país e vão colaborar no mercado de trabalho lá. Às vezes existe aquela frase famosa, né, que santo de casa não faz milagre, né? Então talvez as pessoas não percebam. Mas recentemente saiu uma pesquisa, uma classificação, um ranking entre as universidades brasileiras, e a Unesp, mesmo sendo a mais jovem das 3 paulistas, famoso USP, Unicamp e Unesp, a Unesp se consagrou como a 3ª melhor universidade do país, né? Então o USP em primeiro, Unicamp em segundo, e a FEG coladinho ali na Unicamp, apesar de ser a mais jovem delas, né? Então, um grande avanço. Eu queria aproveitar aqui, então, a Marielle. E aí, Marielle, como é que foi a sua vida na FEG ali? Suas experiências, seus cursos extracurriculares, né? Essas coisas que você vivenciou lá. Fiz bastante coisa. Foram 6 anos, assim, de muitas atividades, na verdade. Eu cheguei na FEG, já entrei no centro acadêmico e no BAJA, equipe Piratas do Vale, então eu me desenvolvi bastante dentro dessas iniciativas, né? No caso, o centro acadêmico como entidade, o BAJA como uma iniciativa. O BAJA, só para a gente entender, o BAJA é um projeto da construção de um carro, de um veículo, é isso? Isso, é um carro off-road, aqueles carros que a gente vê correndo na lama, na terra. Né? Isso. Mas no caso a gente quem monta todo o carro. Eu era da parte de direção e suspensão, então mexia ali com a parte de rodas e tal, volante, essa parte. Resistência dos materiais a tudo ali, né? Torque e física também, né? Isso. Sim. Eu não fiquei muito tempo no BAJA, eu fiquei só um ano. Mas cheguei aí para competições e etc. com outras universidades, participei da competição regional, que foi, acho que em Piracicaba na época, foi bem legal, gostei bastante, mas acabei dando mais atenção para o centro acadêmico. E aí, a partir do centro acadêmico, eu desenvolvi várias outras atividades. Então, eu fui representante discente, eu ajudei, né, com eventos. Nossa, professora Márcia mesmo, a gente chegou a fazer Semana BIM junto, Semana da Engenharia, várias atividades. A gente também fazia, né, eventos do próprio centro acadêmico para os alunos, sejam eventos, né, de confraternização, para a galera se conhecer, se integrar melhor, de integração, né, ou eventos acadêmicos. E aí também, como eu falei, já tinha Semana da Engenharia Civil, Semana BIM, a parte também do concurso de pontes, que daí esse projeto em específico, né, esse evento, concurso de pontes, ele passou a ser um projeto de extensão.
Então, e aí mentorado pelo professor Emerson, que é nosso professor de estruturas. Então, foi também uma atividade que eu participei, acompanhei esse processo, né? E do centro acadêmico também eu consegui me relacionar com várias pessoas, essa parte de desenvolver as habilidades. Acho que foi no centro acadêmico, o CAEC, né, que é o Centro Acadêmico da Engenharia Civil, como nunca se viu. Foi que me trouxe, assim, todas as oportunidades que eu tive durante a graduação, no geral, assim. Se hoje eu estou trabalhando na alta, foi porque veio uma vaga para ser divulgada pelo CAEC, sabe, entre os alunos. E aí eu aproveitei e mandei meu currículo também. Então, a partir do CAEC eu consegui fazer muita coisa. E também cheguei a fazer iniciação científica. No meu caso foi sem bolsa, o professor Paulo citou. E foi onde também eu consegui falar assim, nossa, geotecnia, é isso que eu quero fazer, foi nessa área, né, na parte de geossintéticos, enfim. E consegui usar mais o laboratório, porque, como eu já falei também, eu peguei a pandemia toda, na verdade. Então, teve muitos laboratórios que eu não fiz. Por exemplo, materiais da construção civil com a professora Márcia. Eu ficava assistindo ela fazer os ensaios e etc. Eu não fiz nenhum daqueles ensaios. Mas aí a gente voltou presencial e alguns laboratórios de geotecnia eu até consegui acompanhar. A parte de transportes também, que tem muito a ver com geotecnia. Então, todas as atividades que eu fiz e a graduação no geral, né, me ajudaram a desenvolver várias habilidades e a vivenciar mesmo a universidade, sabe? Porque tem muita coisa para você fazer. São iniciativas, são projetos de extensão, tem essa parte acadêmica, né, de iniciação científica. A partir da iniciação científica eu consegui ir a congresso, eu nunca tinha ido, foi um negócio muito legal. Eu publiquei artigo, então foi uma experiência, assim, muito engrandecedora para mim, né? Eu também participei de workshops, dentro da FEG mesmo, né, congressos internos, e isso foi tudo através do curso de Engenharia Civil, né, e as atividades que a gente tinha disponíveis na FEG, que são várias. Eu poderia aqui ficar falando um tempão de cada coisa que eu fiz a partir das atividades que existem, sabe, das iniciativas, dos projetos de extensão e tudo mais. Acho que é isso. Perfeito. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, uma dinâmica, que é chamado que Engenheiro Improvisa. Então eu faço umas perguntas e vocês me respondem aí, né, dentro... Vocês ficam à vontade aí para responder, qual de vocês vai responder. Então, por exemplo, uma obra parou porque choveu 30 dias seguidos. Como reorganizar um cronograma? Eu diria que esse engenheiro é meio azarado, porque chover 30 dias, fala sério. Mas eu vou dizer porque a gente, inclusive, tem aula de planejamento de construção. O engenheiro, quando ele se planeja, quando ele tem um planejamento real de uma construção, ele consegue se planejar. Não estou dizendo para 30 dias, porque também não acho que choveriam 30 dias. Primeiro que ele teria se precavido observando a questão pluviométrica e ele sabe do clima, então esse começo e andamento da obra, ou ele vai estar com essa obra em algum ponto onde ele consiga fazer atividades e o cronograma não vai se dilatar tanto. Ele tem a questão de observar as atividades críticas, que aí sim incidem no aumento do prazo ou não. Então, assim, ele tem ferramentas. O bom engenheiro, bem informado na FEG, ele tem a possibilidade, ele tem ferramentas que auxiliam. E hoje a gente tem coisa de software e tal. Então, você consegue ir ajustando. E o planejamento é essencial, porque daí você consegue, com pequenos ajustes, conseguir controlar esse tempo que está, né, que não está conseguindo fazer a obra como em si, mas é possível. Então, não 100%, mas ele consegue controlar, planejar e controlar a obra de forma que isso não incida num... Né, não fuja muito do Exatamente. plano. Sim, dá para prever, né, essa parte. Eu acho que é importante falar que, tipo, a gente tem muitos dados disponíveis. Pluviometria é algo, assim, que a gente consegue facilmente. Trazendo um pouco para a minha área, né, a parte de geotecnia, especificamente para aterros sanitários, que, né, vai estar ali num lugar fixo por vários anos, a gente faz um estudo pluviométrico, por exemplo, do mesmo período, né, para vários anos. Então, você já sabe como vai... se comportar o tempo. Você não sabe exatamente, mas você tem uma previsão, né? Porque, claro, podem acontecer coisas atípicas, mas você já consegue se planejar com base nisso. Então, você sabe, esse aqui é um período chuvoso, então
Como a professora mais falou, não vai eu acho que também não vai chover 30 dias seguidos. Mas você consegue se planejar com relação a isso, sabe? A gente tem muitas ferramentas para esse tipo de coisa. E também tem uma outra coisa que eu acho que é super importante, que é a seguinte: eu não faço nenhuma obra desconectada do contexto geológico e geomorfológico. Sim. Então, eu estou em algum lugar do mundo, onde nesse lugar do mundo há um padrão climático pluviométrico. E esse padrão climático pluviométrico vai me dizer o quê? Olha, esse lugar eu tenho que ter atenção nesses períodos. E aí eu consigo fazer esse planejamento. Então, é sempre bom entender que, antes de qualquer coisa, vou para um lugar, que contexto é esse, que geologia eu tenho lá, que geomorfologia eu tenho lá, que hidrometria eu posso trabalhar. Quer dizer, fazer isso não é perca de tempo, é ganhar no planejamento. Engenheirar é pensar, raciocinar, correlacionar, para que eu possa desenvolver bem uma obra. Sim. Perfeito. Acho que esse aqui tem muito a ver com a sua disciplina, viu, professor? Não sei. Ok. Pode ser que eu esteja enganado. Ó. Vamos ver. O prédio começou a inclinar 5 centímetros por mês. O que se faz? Reza. É uma boa. Rezar é uma alternativa, mas para o engenheiro essa não é uma alternativa muito boa. Vocês devem ter visto, não sei se viram, a UOL publicou essa semana que passou, a semana passada também, tem um maior prédio dos Estados Unidos, onde o Messi e vários outros milionários aí do mundo tem um apartamento lá. E esse apartamento está cedendo. Tá? Qual é a grande questão que a gente sempre fala? Tá? É lógico, cada um é uma situação específica, mas o que eu posso dizer é que o básico, o importante, o fundamental é que se você hoje tem problemas ligados a essa inclinação, eles estão ligados à forma como você colocou a sua estrutura, como você ancorou essa estrutura, e ancorar essa estrutura é onde você fixou esse material todo. E esse material é o que você tem no subsolo. Então você precisa ter esse cuidado. Tá? Vamos citar casos que são da bibliografia, que estão comuns. Alguns prédios em Santos, eles estão inclinados. Eles estão inclinados por quê? Porque à época, quando eles foram construídos, o conhecimento que se tem hoje é muito, muito mais avançado. Então, o que acontecia? Eles faziam uma determinada situação. Tá? Uma determinada situação e acreditavam que aquela situação ia dar estabilidade. Com o passar do tempo e o crescimento dos prédios em volta, você acabou impactando mais aquela região. E esses ficaram mais tortos. Mas o exemplo mais famoso, qual que é? A Torre de Pisa. Sim. Sim. Porque naquela época, não, vamos fazer uma torre como essa e tal, mas o estudo do subsolo não foi feito. Faltou uma sondagem ali, né, professor? Faltou uma sondagem, faltou um conhecimento do solo, faltou dizer assim, tem uma camada aqui que ela é mais mole. Se ela é mais mole, sob pressão, com peso, ela vai se amoldar. Se vai se amoldar, vai fazer como uma esponja. Se eu coloco o peso em cima dela, ela vai fazer o quê? Ela vai criar configurações que se refletem. Essas configurações, essa mexida na fundação, se reflete na estrutura. Perfeito. As trincas. Sim. Digamos que você precise reformular, revitalizar um bairro antigo, né? Preservando as construções históricas e aplicando as novas tecnologias. Como é que a gente faz para equilibrar tradição e inovação? Olha, eu sugeriria o seguinte, eu trabalharia junto com os arquitetos, que são principalmente os profissionais mais ligados à questão de restauro, de tradição das obras, dos estilos, né? Mas eu acho que já há muita tecnologia também que você consiga tanto colocar inovação sem perder a tradição. Me lembro que não faz muito tempo tinha um aluno aqui que fez isso, essa análise, não nesse sentido, mas, aliás, nesse sentido, em Guará, com relação ao centro de Guará, as modificações que foram feitas. O que acontece é que, às vezes, no poder público a gente não tem esse controle, mas aí, nesse caso, a ideia justamente é essa, é você permitir que tenha inovação, que a cidade continue crescendo, tenha a inovação sem que se perca a tradição. Acho que isso é fundamental que não se perca. Por isso que eu estou dizendo que eu me aliaria aos arquitetos que são mais voltados com isso, que têm toda essa preocupação da questão histórica e tal, mas nesse sentido, de não fazer com que uma coisa sobreponha a outra.
Aliás, perto de um arquiteto famoso tem sempre um engenheiro competente, né? A gente vê as belezas do Niemeyer, mas os engenheiros sofriam lá para deixar aquilo em pé, né? Eu acho mais importante o Lúcio. O Lúcio, que é o cara que ele bolava. Susequinde também, é bastante conhecido. Susequinde o Susequinde também. Nessa questão que a professora Márcia colocou, eu me aliaria também, e eu acho que hoje isso se torna cada vez mais importante dentro dessa multidisciplinaridade, sociólogos, historiadores, antropólogos. Por quê? Quando eu vou mexer naquilo que é tradicional, aquilo que as pessoas estão acostumadas, eu preciso saber como elas veem aquilo. Como é que ela vai ver essa mudança? Tá? Porque fazer e ficar bonito é legal para aquele que está passando, mas para aquele que vive naquele território, há necessidade de conhecer isso. É uma questão de identidade, né? Talvez, isso, do local. Identidade. Então, a identidade não é só isso, é que a professora Márcia falou, a identidade é um conjunto de sentimentos e anseios que perpassam todas aquelas pessoas e que às vezes a gente precisa consultar. Gente, estamos chegando ao final, né, da nossa conversa, nosso bate-papo aqui, extremamente agradável. Quando as coisas estão legais, passa rápido, né? E eu gostaria então, né, agradeço vocês aqui pela participação e gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, né, para o pessoal que está nos assistindo, que terminou ou está terminando o ensino médio e pensando em fazer engenharia civil na FEG. Queria que vocês também aproveitassem essa mensagem final e falassem de uma coisa que eu acho importante, professor, que a gente não comentou, que são as políticas de permanência na universidade. O professor Paulo falou das bolsas de iniciação científica, falou até de iniciação científica sem bolsa, mas existem também as bolsas de auxílio permanência, né? Sim. A senhora gostaria de falar um pouquinho para a gente? O esforço institucional para que o aluno, a partir do momento que ele entre na universidade, para que ele permaneça, é sempre bastante grande. A gente vê isso a todo momento. Recentemente, eu não vou lembrar o nome agora da bolsa, mas tinha uma bolsa agora recente para exatamente isso. Ou seja, o aluno tem condições de, além de ter a moradia, né? Acho que a Maria... Eu posso complementar depois, professora. Tem a moradia e tem vários programas que fazem com que o aluno tenha condições de ficar, de permanecer e não abandonar o curso. Então, eu vou até deixar para a Maria falar da moradia, que eu acho que é uma parte fundamental. Bom, vamos lá. Eu fiquei 6 anos na FEG, minha graduação durou esse tempo. E nesse tempo eu tive auxílio permanente estudantil, tanto financeiro, né, tanto o auxílio socioeconômico, quanto o auxílio moradia. No caso da FEG, a gente tem a moradia, né, o alojamento, que a gente chama de moradia, o alojamento, que é onde a gente fica. Mas outros campos não têm essa mesma oportunidade, né? Não tem o alojamento em si. Mas aí é compensado com o auxílio aluguel, por exemplo. Então, a FEG, ela oferece... a FEG, né, a Unesp, ela oferece auxílios de permanência estudantil. Eu só usei o auxílio socioeconômico, que é dentro dele. A gente tem, né, um valor que tem também um valor de alimentação dentro. Então, tipo, é um valor mais a parte de alimentação junto. E a parte de moradia estudantil. Mas existem outros auxílios também. Tem o auxílio aluguel, como eu já falei. Tem auxílio maternidade também. Então, se você acabou sendo mãe ali na adolescência, tem também esse auxílio. Tem auxílio transporte. Então, assim, a universidade, claro, ela oferece, né, várias formas para você continuar dentro do curso e etc. Não são auxílios que vão... suprir todas as suas necessidades, mas eles fazem muita diferença na sua vida. E assim, eu posso falar com a boca cheia, assim, com muito orgulho, que eu fui aluna de permanência estudantil e a FEG me proporcionou isso, sabe? Se hoje eu me formei, se hoje eu tô empregada e etc., foi porque eu tive essa ajuda. E além dos auxílios, né, a gente também tem muitas pessoas que ajudam a gente ao longo da vida. E então, ter esses contatos também fazem muita diferença. Eu tive muita ajuda dentro da própria FEG, assim, eu posso ficar aqui citando vários nomes, inclusive de professores, que me ajudaram nessa trajetória, sabe? Mas, para quem está entrando,
auxílio permanência estudantil, se você precisa, vai te ajudar muito, assim, vai fazer total diferença. Perfeito. Professor Paulo? Eu acho que a Marielle expressou muito bem isso, a professora Márcia também, e eu completaria o seguinte: a universidade te convida todos os dias a você empurrar o seu limite um pouquinho mais para frente. Sim. Aproveite essa oportunidade. A universidade te dá essas oportunidades financeiras, físicas, mas todo dia empurra os seus limites um pouquinho mais para frente. Porque ao empurrar esses limites, você se desafia, você se torna uma pessoa que vai à luta, e lutar e crescer faz parte desse processo que a universidade está te apresentando. A universidade é um lugar muito interessante para aqueles que estão dispostos a empurrar os seus limites todos os dias um pouquinho mais para frente. Perfeito. Só uma parte, professor. Uhum. Só complementando o que o professor Paulo falou, também é possível, não é o ideal, mas é possível você conciliar o curso, né, que ele é integral, com um trabalho também. Eu fiz isso durante a graduação. Foi muito difícil, mas eu consegui, sabe? Então também tem essa possibilidade, sabe? Você pode trabalhar, você pode levar o curso. Não é o ideal, mas é possível. Também mais uma forma aí de conseguir se manter na universidade. Professora Márcia, tudo ok? Eu ia falar, eu esqueci. É. Na verdade, assim, eu só queria deixar eu tenho uma filha que está no primeiro ano do ensino médio, então eu estou nesse momento de se a questão é inspirar, e ela está perdida, não sabe exatamente a área, mas eu acho que, como indicação, a gente diz o seguinte: percebe qual é a sua... onde você mais se... Sua vocação. Sua vocação, exatamente. Humanas, exatas. E digo o seguinte: a gente tem aqui cursos bons, o curso de engenharia a gente sempre está moldando e tentando atender. Então, digo que para os alunos que têm interesse, a gente faz isso sempre, a gente recebe alunos de segundo grau, sempre na FEG, e a gente justamente demonstrando essa questão do curso ser bastante amplo, né? Então, essa coisa de pensar, engenharia civil só constrói, é muito mais do que isso. Então, tentar conhecer isso, buscar essas questões, ter esse conhecimento, porque é bastante amplo e você pode se enquadrar aí. Tem uma outra coisa que, na linha que o senhor estava falando, me lembrei agora, e a professora Márcia falou isso. Nós temos o Unesp de portas abertas, nós temos o Expresse, nós temos o FEGVest, o Campus Day. Tá? Todas essas são oportunidades de você conhecer aonde você vai entrar. Tá? Eu acho que aproveitem essa oportunidade, que ela é muito importante, e a gente tem um maior carinho de receber vocês lá. Ok, pessoal? Então a gente agradece a todos os nossos convidados aqui, e eu agradeço principalmente a você que nos acompanhou até agora, conhecendo mais um curso da FEG. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Curta, faça sua pergunta direto para a gente lá no direct, que a gente vai responder, vai entrar em contato com vocês. Até o próximo episódio. Até mais.